Olá pessoal, tudo bem? Marcelo Guerino e eu vou estar falando com vocês hoje um assunto extremamente importante. Você está fora do mercado de trabalho? Você perdeu seu emprego? Você quer se recolocar novamente no mercado de trabalho? Então se liga no que eu vou te falar daqui a pouquinho. Antes eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você desse um like nesse vídeo, marcasse o sininho para receber o nosso material que a gente sempre vai estar passando para vocês. Olha só. O que acontece quando a gente é colocado para fora do mercado de trabalho? Ou seja, é uma adversidade muito comum na nossa vida. E não só em tempos de pandemia. Porque perder um trabalho, perder um negócio, né? Perder o trabalho que você gostava, perder aquilo que você achou que ia ficar a vida toda dentro dele, não é só característica específica da pandemia. Isso acontece também em momentos de não pandemia. Né? Então, estudos mostram que a gente vai passar por cerca de quase 10 mudanças de emprego, trabalhos ou empreendimentos até que a gente se aposente. Ou seja, você vai passar por inúmeras mudanças na sua vida atualmente para chegar lá no fim da sua carreira e se aposentar de maneira satisfatória com tudo aquilo que você considera que seja ideal para você e para sua família. Muito bem. Mas o que a gente precisa ter? Eu tenho falado muito para vocês sobre uma coisa vital dentro desse processo. Você precisa ter resiliência. E o que é que significa resiliência? Resiliência lá na física ilustra materiais que são altamente resistentes, como por exemplo o aço. O aço é extremamente resistente. Muito bem, e na vida pessoal e na vida profissional, o que é ser resiliente? Então, ser resiliente significa que você tem a capacidade de receber adversidades, de sentir e sofrer os estresses que o ambiente, que a vida coloca para você e que você possa o quê? Superar, entender, compreender essa adversidade e fazer com que essa adversidade seja transformada em algo que seja favorável a você. Ou seja, você precisa se adaptar a esse tipo de situação que foi colocada para você na sua vida. Ou seja, você vai sofrer um estresse e esse estresse vai fazer você crescer dentro da sua vida. Isso não é fácil. Muitas pessoas acabam se derrotando e desistindo com facilidade de novos empreendimentos, de novas buscas. Por quê? Porque ela recebe um não aqui, o outro não ali, percebe que ela não tem dinheiro para investir ou percebe que ela não tem teoricamente capacidade para fazer aquilo e que ela não vai conseguir tocar aquilo adiante. Olha só, a resiliência é uma coisa que você consegue desenvolver dentro da sua vida. Isso é uma ótima notícia, é uma habilidade. Então, se você desenvolver essa habilidade, você vai conseguir, obviamente, vencer essa adversidade. Mas eu vou te contar uma história da minha vida que vai fazer você entender muito bem aonde é que eu quero chegar. Eu passei por 3 demissões na minha vida que me deixaram assim, sem chão. É uma expressão muito comum, né, para quando a gente não estava esperando e aí acaba perdendo tudo aquilo que você considerava como sendo suporte para você e para sua família. Mas eu vou contar para vocês a primeira experiência. Olha só, eu trabalhava no emprego dos meus sonhos. Eu investi muito na minha carreira, na minha qualificação para ser o quê? Um expertise dentro do assunto e conseguir o emprego que eu sonhava naquele momento. Eu era bastante jovem, estava no início da minha carreira e para mim aquilo ia ser o trabalho que eu ia tocar durante toda a minha vida. Eu me entregava, eu procurava trabalhar afinco e muitas vezes, eu vou dizer para vocês, eu acabei até esquecendo da minha família, né, deixando a família com várias situações em que eu podia ter me dedicado mais, que é um aspecto que a gente vai trabalhar um pouquinho mais lá para frente, para me dedicar ao meu trabalho. Mas chegou um momento onde a empresa mudou de presidência, mudou a direção e mudou toda a forma de conduzir aquela empresa. E nessa reformulação, chegou um dia que começaram a haver inúmeras demissões e, infelizmente, um dia eu fui chamado e recebi a triste notícia. Triste porque realmente aquilo me fez entristecer na hora. Eu tinha sido demitido. Bom, naquele momento
a ficha nem tinha caído direito, mas quando eu saí da empresa, eu parei num banco de jardim e comecei a passar tão mal, comecei a sentir cólicas intestinais, que comecei a vomitar no jardim. Na sequência, comecei a chorar. Eu comecei a entender o que tinha acontecido. Eu tinha perdido o trabalho que eu sonhava, que eu tinha investido, que eu almejava fazer inúmeras projeções de projetos futuros. Isso me deixou, exatamente como eu falei para vocês anteriormente, sem chão. Depois de alguns minutos ali, chorando, né, eu comecei a me tranquilizar um pouco e comecei a pensar, eu vou ter que dar essa notícia para minha família. E a pior coisa que tem, né, para um chefe de família é chegar e falar, olha, infelizmente, eu não estou sem emprego. Muito bem. No caminho indo em direção à minha casa, comecei a pensar, o que é que eu posso fazer para sair dessa situação em que eu me encontro agora? Quando eu cheguei em casa, eu já estava com inúmeros pensamentos dentro da minha cabeça e quando eu entrei em casa, eu dei a notícia, mas já dei a notícia de uma forma diferente. Olha, infelizmente eu perdi o emprego, estou fora da empresa, mas já estou com inúmeras ideias. Corri para a internet e comecei a pesquisar empresas que trabalhavam com o que eu trabalhava, ou seja, dentro da minha expertise. E quando você tem expertise no assunto, você sempre pode ofertar algo que alguém esteja precisando. Isso é extremamente importante. Eu tenho um aluno que num curso, né, um dia virou para mim e falou assim, professor, eu sinto muito, mas eu só gosto e sou especialista em dormir. Eu só gosto de dormir e dormir é a coisa que eu mais sei fazer na minha vida. Eu olhei para ele e falei assim, olha, eu conheço pelo menos umas 50 pessoas que têm uma dificuldade enorme em dormir. Se eu fosse você, eu investia num negócio de ensinar essas pessoas a dormirem melhor. Acredito que você ia ganhar muito dinheiro com isso. Mas voltando a mim, o que eu fiz? Sentei lá a tarde toda e fiquei pesquisando empresas que podiam ser o quê? Um caminho de acesso para o meu retorno ao mercado de trabalho. Muito bem, à noite eu já estava entrando em contato com uma rede de comunicações que eu tinha feito durante toda a minha vida, dentro das empresas que eu selecionei, que eu poderia ser, né, eu poderia ter um potencial novo trabalho e comecei a entrar em contato com essas empresas. Né? Isso demorou uma semana fazendo isso todos os dias. E aí eu recebi a notícia de retorno, um convite para poder participar novamente de uma vaga de trabalho dentro daquilo que eu era expertise no assunto. Mas por que que isso aconteceu? Olha só, gente, primeiro de tudo, eu quero me solidarizar com quem perdeu o trabalho na pandemia, tá? Porque eu sei que é um momento difícil e é difícil você encarar isso com força, né? Porque as adversidades que a gente está vivenciando são muitas. Mas você precisa olhar e escutar para isso que eu estou te falando e comece a pensar, o que é que eu fiz para me realocar? Olha só, em momentos de pandemia, o que é que você precisa? Você precisa buscar empresas que estejam capitalizadas. Por quê? Porque nem todo mundo na pandemia quebrou. Nem todas as empresas na pandemia estão indo de mal a pior. A gente ouve falar muitas empresas que estão em dificuldades nesse momento. E isso é realidade. Mas o que você tem que fazer é buscar as empresas que estão capitalizadas, ou seja, aquelas que estão conseguindo sobreviver e aquelas que estão o quê? Ainda ganhando e fazendo dinheiro dentro desse processo. Isso é fundamental. A segunda coisa que você precisa buscar dentro desse processo são a informação, né? Informações de quem é que tomam as decisões naquela empresa. É uma diretoria que toma as decisões ou é uma pessoa só? Então você tem que buscar quem é que toma as decisões nessa empresa. Outra coisa muito importante que você precisa saber para entrar em contato com essa empresa, você tem que tentar pesquisar quais são os desafios que essa empresa tem, olhando a longo prazo. Olha, era uma empresa alimentícia, olha, é um hospital, olha, é uma empresa de educação, olha, é uma empresa de telefonia, olha, é uma empresa que tem
5, 6 mil funcionários e de repente precisa de um profissional da saúde para trabalhar nessa empresa? Ou é um centro de reabilitação que quer expandir e buscar uma expertise em uma determinada área profissional da saúde? É muito importante você saber quais são os desafios que essa empresa tem. Um outro ponto muito importante é tentar descobrir quais são os desafios que essa empresa terá e que nem ela sabe que ela terá. Ou seja, dê uma lida no que é que o mercado está conduzindo ou caminhando para que você possa fazer o quê? Para que você possa pegar essa informação e colocar dentro da sua proposta para essa empresa ou para essa pessoa que comanda essa empresa, um desafio que de repente ele nem sabe que a empresa vai ter. E aí você precisa elaborar uma boa mensagem para essa pessoa que comanda e mandar 1, 2, 3, 4 propostas no mínimo de situações que você possa fazer com que a empresa enfrente desafios dentro daquela situação que o mercado está precisando ou está ofertando para a realidade daquela empresa e que você possa colaborar com aquela empresa. Porque uma coisa é fundamental dentro desse processo, gente, e a gente precisa pensar muito. Você tem que elaborar essas propostas dando o melhor de si. Então, não é dar uma olhadinha na internet, é estudar literalmente a informação sobre aquele mercado de trabalho que você quer voltar e a partir daí fazer uma proposta que seja realista dentro da realidade daquela empresa, que ela possa conseguir ofertar isso para você. Tá? Eu vou te dizer como é que eu fiz isso de forma errada. Eu tive contato, logo que eu perdi aquela oportunidade de trabalho, dentro daquela semana toda que eu estava me reestruturando, eu não me preparei bem para uma situação que foi me ofertada. Então eu tive uma oferta de uma prefeitura e ela falou assim, olha, vem aqui conversar com a gente, o secretário de saúde falou assim, vem aqui conversar com a gente que eu quero ouvir a proposta que você tem. E toda a proposta que eu colocava à mesa, um dos assessores do secretário dizia, olha, infelizmente a gente já tem isso em desenvolvimento, infelizmente nós já temos isso em atividade. Então eu joguei 2 e 3 propostas e na mesa de entrevista isso foi me quebrando, isso foi me destruindo, que teve um momento que eu simplesmente olhei e parei de falar, porque eu realmente sabia que eu não ia conseguir ali, porque tudo que eu vinha propondo já existia. Então, a gente tem que se preparar. Por isso é muito importante você pensar nisso. Então, elabore essas 4 propostas, pelo menos de uma maneira bastante visionária. E a gente só consegue ter visão quando a gente estuda. Porque, lembra, uma coisa vital, as empresas não querem pessoas que buscam um emprego. Elas não querem pessoas que pedem um emprego. Elas querem pessoas que resolvam os problemas dela. E isso é vital para você ser recolocado no mercado de trabalho novamente. Então, levanta a cabeça. Se você está sem o seu trabalho, se você está fora do mercado de trabalho, faz isso. Faz uma pesquisa na área que você tem expertise. Se você é igual aquele meu aluno que gosta de só dormir, vai ensinar os outros a dormir. Mas se você tem uma expertise que uma empresa, um negócio, um hospital, uma clínica, um centro de reabilitação, qualquer que seja a empresa, busque e você entende qual o caminho que essa empresa segue, qual o caminho que ela tem que trilhar, jogue propostas inovadoras. E a gente só sabe inovar, só sabe criar quando a gente investe em conhecimento. Busque informação da empresa, busque informação do negócio que você quer empreender, e aí eu tenho certeza que você vai estar recolocado no mercado, que você vai começar a empreender hoje, depois de assistir esse vídeo, vai sentar na frente do computador, vai buscar informação e vai se recolocar novamente. Valeu, gente? Sou Marcelo Guerino, não esquece, dá um like, faz a sua pergunta, que a gente vai estar respondendo para você em breve. Valeu, gente? Beijo no coração, fiquem com Deus.